Saudações, Eduques tricolores. Aqui quem fala é Eduque Tricolor para mais um Polêmicos no Flu. O Fluminense vem de mal? Bom, eu quero comentar sobre isso, né? Eu fiz um vídeo anterior às 10 horas, agora tem esse vídeo às 12 horas, só pra gente ficar meio posicionado aqui. O vídeo das 10 horas é para falar sobre o que o Mário não falou, o silêncio, né, do Mário não falar. E agora está esse vídeo das 12 horas, né, passando por outro lado, falando sobre se o Fluminense vem de mal ou não. Então entenda uma coisa, que YouTube Live é todos os dias, exceto sexta-feira, às 7 horas da noite. Tá bom? Bom, primeira coisa é o seguinte. Primeira coisa, a gente tem que lembrar da típica frase do Mário Bittencourt, tá? Antes de ser eleito presidente do Fluminense, que é o seguinte. Abre aspas por Mário Bittencourt. O Fluminense vem de mal. E quando surge uma proposta, acerta em qualquer situação. Foi justamente o que ele falou. E foi com esse discurso que muita gente, muito torcedor do Fluminense, apoiou a ele, porque realmente o Fluminense vendia muito mal. Vendia, sei lá, o Evanilson por migalhas, o João Pedro por migalhas, outro jogador por migalhas e por aí vai. Aí, passa o tempo. Isso é bom falar dessa história. Passa o tempo. E ele é eleito presidente do Fluminense. Ele vai lá, distribui as metas que ele quer chegar, como é que ele quer chegar dessa maneira, que dinheiro ele vai tirar isso, tudo mais e aquilo. Propósito também de venda de jogadores, até porque é a maior parcela, justamente, né? Ele até fala isso, né? Que de todo o tempo, justamente 45% do valor do Fluminense vem das vendas dos jogadores e tudo mais. Beleza. Eu não discordo nada disso, tá? Aqui ele tá assinando ao Rodrigo Campelo, que, para quem não sabe, é analista financeiro de futebol. É o maior analista financeiro de futebol do Brasil. Já comentei de diversos casos sobre isso, então não é que eu não utilize ele. Eu utilizo ele como referência sempre, quando o caso é financeiro do clube. E ele apontou justamente que o Fluminense tinha que vender os jogadores, tá? Não somente ele, mas também você tinha o grupo Galápagos e o grupo Convocados, que também apontaram também dessa maneira, né? Alguns com um ponto aqui, um ponto ali diferente, mas nada que realmente saísse do escopo que o Rodrigo Campelo comentou. E que, para a gente ter noção sobre isso, não somente ficar no campo justamente do que o Fluminense falou. A gente também analisou aqui também toda a questão financeira do clube. E de fato a gente precisa vender jogadores todo ano. Porém, chega a situação de vender mal. E a pergunta que se faz necessária é: o Fluminense realmente vende mal? Antes de a gente falar sobre isso, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe, redes sociais da Questão Notícias, Vitor G 10, 12, 20 horas, Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Bom, o que está acontecendo atualmente no Fluminense? O Fluminense está vendendo muitos jogadores? Está vendendo muitos jogadores. O Fluminense está emprestando muitos jogadores? O Fluminense está emprestando muitos jogadores. Mas se você dá uma olhada, tá, em geral, se você pegar, por exemplo, a venda dos 3 últimos jogadores do Flamengo, ou do Palmeiras, ou do Botafogo, exceto que seja pro próprio grupo do próprio texto, você percebe justamente uma situação importante, que é: as vendas estão lucrando muito para os times.
E se você pegar as três somadas, dá o total de vendas dos anos do Fluminense. De vários anos do Fluminense. O que eu tô te falando é que, enquanto o Fluminense vende 20 jogadores para pagar janta, esses times todos, eles vendem um jogador e conseguem pagar a janta do ano inteiro. O que eu falo é, o que então a gente tem de noção dessa informação? Que a questão da venda não é a quantidade de jogadores que você vai vender, é a qualidade que você está inserido. A gente viu no caso, por exemplo, de André, que foi a nossa real primeira grande venda do Fluminense. Que nem a do Nino foi. Então a gente tem a primeira parte dessa. E o pior é quando tem jogador que é simplesmente irrelevante, porque o Fluminense fez irrelevante, e é uma venda ruim. Até mesmo quando é pouco relevante, como a de Alexander. Alexander, venda ruim. Agner, venda ruim. Kaique Almeida, venda ruim. Arthur, venda ruim. Aí eu faço uma pergunta seguinte. A partir disso tudo que eu comentei sobre isso, do momento financeiro, de tudo que você está entendendo, de diversas vezes eu falando sobre isso, né, do grupo Convocados, do grupo Galápagos, do Rodrigo Campelo, eu faço a pergunta: o que adianta vender muito se a gente vende mal? O que adianta a gente, por exemplo, não ter pego 20 milhões lá e agora ter pego 18 aqui? E os outros 2 milhões? É tudo isso daí que está inserido. Então, eu pensaria da seguinte maneira, só para concluir. O Mário lá atrás teria vergonha sobre isso. Você prometeu que a gente venderia bem. Você não conseguiu cumprir. Você passou 8 anos para resolver as coisas. 8 não. 6 anos. E você não conseguiu resolver. É só uma constatação, tá? E uma reflexão também para vocês sobre o futuro do Fluminense. E é isso, né? Essa aqui é a minha resposta. O Fluminense vende mal. Então faça uma coisa para mim. Se inscreva no canal. Faz o roteiro para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da Criação de vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, 7 sexta-feira às 7 horas da noite. Quem me dera se o Fluminense vendesse mais em qualidade do que quantidade, hein? Saudações tricolores, até a próxima.